Olá, bem-vindos ao nosso Café Detox, onde nós aprendemos ferramentas concretas para vivermos uma vida de vitória aqui na Terra. Eu sou Viviane Oliveira. Pai, obrigada, Senhor, por esse estudo, obrigada pela Tua Palavra, obrigada por essa plataforma, Senhor. Ilumina os olhos do entendimento de cada pessoa debaixo do som da minha voz. Pela fé nós vamos receber muito, Senhor. Obrigada. É da Tua vontade o nosso crescimento, é da Tua vontade que nós recebamos a Tua iluminação. E nós temos o compromisso, Pai, de ao recebermos as Tuas instruções, de ao entendermos o que o Senhor está nos ensinando, nós temos o compromisso de colocarmos em prática, Pai, e termos a manifestação da Tua Palavra na nossa vida. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Nós engrandecemos o Teu nome, Jesus. Nós Te exaltamos nesse lugar. Nós Te exaltamos, Jesus. Tu é o nosso tudo. O Senhor é digno de toda a honra, de todo louvor, de toda a glória. Nós Te engrandecemos, Senhor. Amém. Nós estamos hoje, espero que vocês tenham tido um fim de semana maravilhoso. Nós estamos começando hoje um estudo, uma série nova, né, chamada Emocionalmente e Espiritualmente Fortes. E nós vamos começar fazendo um estudo com o livro do Dave Robertson, O Andar no Espírito, O Andar no Poder, que eu sempre menciono, tenho mencionado bastante esse livro, né? Quem tem acompanhado o Café Detox tem visto que eu tenho falado bastante sobre esse livro, recomendado, tenho feito esse livro disponível, né? Eles distribuem no ministério deles de graça, nós também distribuímos aqui. E a gente vai começar hoje a fazer um estudo, capítulo por capítulo desse livro. A gente vai fazer alguns comentários, falar um pouco, eu também vou compartilhar o conteúdo. Então eu acredito que vai ser um momento de muito crescimento, né? Momentos de muito crescimento cada dia que passa. E eu acredito que vai enriquecer bastante as nossas vidas, né? Quem já teve a oportunidade de ler alguns livros meus ou de estar em algum treinamento presencial nosso, né, do meu ministério, sabe que eu sou especialista em desenvolvimento pessoal, né, e sempre nos treinamentos eu compartilho um pouco sobre a neurociência, um pouco da física quântica, da palavra de Deus. Eu não sou especialista em neurociência, eu não sou especialista em física quântica, eu sou especialista em desenvolvimento pessoal, né, muitos anos nessa jornada, e a palavra de Deus me deu a graça de compartilhar a palavra dele, então eu também não me considero uma expert na palavra de Deus, eu me considero uma pessoa que Jesus pegou e falou, vou usar. Uma pessoa simples, eu não tenho pretensão de ser expert. A minha pretensão, o meu objetivo é trazer a palavra de Deus, trazer o pouco de conhecimento que eu tenho, compartilhar com vocês e juntos a gente segue crescendo. O único propósito do meu ministério é trazer alimento, coisas que vão realmente edificar a sua vida, alimentar o seu espírito, né? E te dar condições de andar, de não só dar oportunidade para as pessoas de receberem Jesus em suas vidas como seu Senhor e Salvador. Esse é o nosso objetivo número 1. E depois disso, ensinar as pessoas, você tem direitos e privilégios como filho de Deus, né? Então Deus me chamou, né, me deu esse dom de ensino, né, esse dom de estar compartilhando, e a gente está aqui. Esse é o objetivo, eu respiro isso, é a minha grande alegria, para mim é uma grande honra compartilhar a palavra de Deus, e a gente vai começar a fazer esse estudo hoje, tendo muitos anos de experiência nessa indústria, né, de tendo visto bastante coisas na indústria de desenvolvimento pessoal. Muitas pessoas buscam transformação da mente, transformação emocional, em lugares que não vai encontrar, de formas que não vão ter como encontrar, né? O único agente que transforma a gente de verdade é o Espírito Santo, é a palavra de Deus, né? As pessoas costumam falar que o ser humano é complicado, né? O ser humano não é complicado. Com a queda, o ser humano ficou confuso. Então, o ser humano passou a aceitar as complicações, as ideias erradas de ofertas que o diabo veio oferecer, e com isso a pessoa ficou confusa, ficou complicada. Mas se você observar, a palavra de Deus é muito simples, é muito clara. E quando a gente se entrega a aprender com a palavra de Deus, quando a gente se entrega à ministração do Espírito Santo, tudo vai ficando simples e claro, e nós voltamos à nossa forma original, né, antes da queda. Assim que a gente recebe Jesus na nossa vida como nosso Senhor e Salvador,
o nosso espírito é instantaneamente recriado. Porém, a nossa mente precisa ser renovada, senão vai ficar com uma vida de caos, né? E à medida que essa renovação vai acontecendo, você vai vendo que é simples. A palavra de Deus é simples, o que Deus ensina é simples. E aí, quando a gente aceita o que Ele fala e vai implementando nas nossas vidas, nós vamos nos tornando pessoas extremamente estáveis. E Deus, por que eu quis começar a fazer um estudo sobre esse livro? Porque pelo que vocês, se alguém aqui já teve a oportunidade de estar nos nossos treinamentos presenciais e ver as explicações que a gente compartilha, né? Até a doutora Caroline Leaf, que é uma grande neurocientista renomada, ela é da África do Sul, hoje mora no Texas, ela me autorizou a compartilhar algumas coisas dos materiais dela nos meus treinamentos. Os meus treinamentos sempre são gratuitos, né? Eu não cobro os treinamentos. E então quem teve a oportunidade já de participar de alguns treinamentos vê que a gente mostra na neurociência como que a renovação da nossa mente acontece, né? Com a palavra de Deus, como que a formação de memórias acontece, é maravilhoso demais. E esse livro do Dave Robertson, ele traz uma explicação muito pontual sobre o papel do Espírito Santo, como ele mostra assim, sabe aquela cereja no topo do sundae, no topo do bolo, que você fala, meu Deus, é totalmente de acordo com a palavra de Deus. Então eu acredito que vai agregar bastante valor na vida de cada um de nós, né? Eu, vocês, cada dia que segue a gente vai estar crescendo bastante. Vamos começar. Deus estabeleceu uma forma específica para a restauração da nossa mente, para o nosso crescimento espiritual e para a renovação da nossa mente, para a restauração da nossa mente. Deus instituiu uma forma específica. E somente quando nós aceitamos essa forma específica que ele instituiu, que é o que esse livro mostra pra gente, é que nós vamos conseguir realmente ter o nosso espírito fortalecido, ter a nossa mente renovada na palavra e vamos crescer em vitória, vamos crescer e realmente desfrutar de emoções saudáveis, né? A nossa mente e alma são a mesma coisa, né? A nossa mente é parte do nosso homem interior. Ela está conectada com o nosso espírito e ela está conectada com o nosso corpo. E a nossa mente ela é composta de intelecto, emoções e livre-arbítrio. Então, Deus criou uma forma maravilhosa de nós de nós renovarmos a nossa mente. Vê, quando a gente aceita Jesus na nossa vida como nosso Senhor e Salvador, o nosso espírito é instantaneamente recriado. Porém, a nossa mente não. A nossa mente precisa ser renovada na palavra de Deus dia após dia. E o que o Dave Robertson começa explicando na introdução já do livro, ele fala uma coisa muito interessante, né? Ele fala, não tem como você construir paredes onde não há fundação. E não tem como você construir um telhado onde não há paredes, né? Então pensa numa construção civil, né? Você vai construir um prédio, né? Quanto mais alto o prédio, maior tem que ser a fundação, mais reforçada tem que ser a fundação. E mesmo que não seja um prédio, que seja uma casa, aquela casa precisa ter uma fundação. Se não tiver ali uma fundação estabelecida, não tem como se construir uma casa ali, né? Então a fundação é muito importante. E aí você segue construindo a casa. Se essa casa não tem paredes, como que vai se construir um telhado? Não tem como acontecer isso, né? E Deus, ele criou a revelação, o conhecimento revelado, ele é algo que acontece de uma forma progressiva. Nós vamos crescendo no conhecimento que Deus vai nos dando e a nossa mente vai sendo renovada a partir do momento que a gente vai recebendo conhecimento revelado, colocando em prática o que Deus ensina para nós. Então a gente vai crescendo em níveis maiores e maiores de conhecimento da palavra de Deus, conhecimento das coisas do reino de Deus, né? Então não tem como nós colocarmos orar em línguas e meditar na palavra de Deus. É o princípio que vai nos levando para essa construção. Você começa a mexer na fundação. Você recebe Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador. Logo recebe o batismo com o Espírito Santo e começa então o processo. Você começa a meditar na palavra de Deus, começa a orar em línguas e você vai começando a construir essa fundação. E você vai sendo arrancado de pensamentos errados, você vai sendo arrancado de ideias errôneas, coisas que você aprendeu com o padrão desse mundo. Aí você vai tendo uma necessidade de se consagrar mais. Aí você fala, Deus, eu quero crescer mais no Senhor. Aí você vai aprendendo sobre jejum. E aí a gente vai falar sobre isso, né? Ele fala bastante sobre isso no livro,
Mais pra frente a gente vai falar sobre o papel do jejum e essa adoração, pessoal, ele também fala no livro. São coisas que a gente vai fazendo que vão nos levando a um crescimento espiritual e uma restauração da nossa mente. É nessa restauração da mente onde está a nossa paz. O nosso espírito é fortalecido. Sem o espírito fortalecido, a mente não fica restaurada. Então, com o espírito fortalecido, o espírito alimentado, a mente vai se alimentando da palavra também, a mente vai ficando restaurada. E nessa restauração, nós vamos substituindo emoções tóxicas por emoções saudáveis. Nessa restauração estão as nossas emoções saudáveis, que são as manifestações do fruto do Espírito, que está em Gálatas 5:22, que é o paz, amor, paz, paciência, alegria, fé, mansidão, domínio próprio, bondade, benignidade. A gente vê lá as manifestações do fruto do Espírito. Essas manifestações do fruto são forças espirituais fortíssimas, como nós já falamos anteriormente em outras publicações, e ao mesmo tempo se registram na nossa mente, que é invisível, né, que é parte do nosso homem interior, e também se registram dentro do nosso sistema, da nossa fisiologia, em forma de emoções saudáveis, em forma de emoções divinas. São as emoções que Deus nos deu para desfrutar. Deus tem emoções e Ele nos deu emoções. Emoções são coisas boas, emoções saudáveis são coisas boas, mas para que a gente possa experimentar emoções saudáveis, a gente precisa crescer na renovação da nossa mente, porque nós precisamos dominar as nossas emoções. Nós não podemos deixar as nossas emoções nos dominar. E isso só acontece com um espírito fortalecido e com uma mente renovada na palavra, né? Então a oração em línguas é muito importante. E o nome desse livro é O Andar no Espírito, O Andar no Poder, o papel vital da oração em línguas, que ele explica de uma forma maravilhosa. Então eu acredito que você tá aí com a sua apostila. Se você ainda não tem, você pode mandar uma mensagem pra gente no WhatsApp, a gente manda pra você o arquivo em PDF, você leva na gráfica, manda imprimir, e aí você consegue acompanhar com a gente. Nós estamos começando hoje esse estudo. Se você quiser, o nosso WhatsApp é 11 98 2434 667. Manda um WhatsApp pra gente, que a gente vai e manda pra você a cópia, e você vai lá e imprime, e você consegue acompanhar com a gente, né? A gente vai estar falando da introdução agora. Na introdução ele começa falando, né, que nos últimos anos, né, da vida dele, foram os melhores anos da vida dele, né? Ele fala, o meu livro, só pra gente, o meu livro tá em inglês, tá? Então eu não vou fazer aquela leitura literal chata, assim, eu vou passando, né, e tô traduzindo. Então, ele fala que ele tá no ministério há mais de 25 anos, né, e teve grandes encontros com Deus, mas ele também fala que o conhecimento revelado, né, que impactou a vida dele nos últimos anos, foi o que completamente mudou a vida dele. E deixa eu aproveitar para compartilhar com vocês também. Essa também tem sido a minha experiência. De alguns anos para cá, eu sou convertida há muitos anos, desde 1999, mas eu só conheci a palavra da fé, eu só tive acesso ao material, né, só comecei a prestar atenção realmente no material do ministro Kenneth E. Hagin, foi no YouTube, e foi assim, eu falei, para tudo, é isso. Então foi de uns anos pra cá que eu comecei a colocar a oração em línguas em prática, e eu não tinha conhecimento do material do Dave Robertson. Eu estava desencadeando leis espirituais, ele conta depois o testemunho dele, a gente vai compartilhar aqui também. Eu desencadeei leis espirituais que eu não sabia por que certas coisas estavam acontecendo. E quando eu comecei a ler, e foi através da oração em línguas e meditação na palavra, quando eu entrei em contato com esse livro, eu falei, minha vida mudou, porque fez mais sentido ainda, e eu aprendi coisas que eu ainda não sabia. Então, assim, todos os dias a gente segue aprendendo, é maravilhoso demais, né? Então eu falei, meu Deus, depois da Bíblia, esse ensino aqui, todas as pessoas têm que ter acesso a esse material, porque a ministração do Espírito Santo, ele que é o agente principal da renovação da nossa mente. Nós fazemos uma cooperação com ele, né? Então aqui o Dave Robertson está mostrando que é uma coisa similar. Há muitos anos ele já conhecia Deus, mas especialmente de 25 anos para cá, né, que foi que ele falou, os últimos anos, foi que através da oração em línguas que ele começou realmente, que ele viu muita transformação. Aí ele segue falando aquilo que a gente falou há um pouquinho atrás. Você não consegue colocar paredes onde não há fundação. Você não consegue colocar um telhado onde não há paredes, né? As verdades transformadoras que Deus tem me mostrado não poderiam ser colocadas na minha vida se eu não tivesse tido uma forte fundação.
Olha a importância da forte fundação, né, na minha vida. E a palavra de Deus foi sendo construída linha em cima de linha, preceito em cima de preceito, né, através de muitas horas e muitos anos orando em línguas, enquanto meditando nas escrituras. Então você percebe, tem um início. A gente começa a meditar na palavra, orar em línguas e Deus vai a fundação vai sendo feita. Sem isso, a fundação não consegue ser feita. Como eu falei, foi na sexta-feira que eu mencionei, né? Muitas pessoas querem experimentar a transformação, querem desfrutar emoções saudáveis, uma vida de estabilidade mental, emocional, mas sem fazer isso é impossível. É seguro dizer que é impossível. As escrituras nos mostram, a gente vai ver aqui com esse estudo, não tem como, porque nós somos um espírito, nós temos uma mente e nós habitamos num corpo. Então o nosso espírito ele precisa estar com a fundação bem feita, oração em línguas. O Espírito Santo vai fazendo um download do céu, download da mente de Cristo em nós. A nossa mente vai sendo renovada com a meditação na palavra. A nossa mente vai absorvendo aquilo. Ele explica bastante também sobre como aprender um idioma. A gente vai compartilhar ao longo do livro. E eu testifico disso completamente, porque eu sou fluente em inglês, e essa forma que ele explica é exatamente a forma que você se entrega para ficar fluente no idioma, é a forma que você se entrega, pelo menos na parte intelectual, tá? É a forma que você se entrega para você aprender a palavra de Deus. Você vai absorvendo, você lê, repete, você ouve, você conversa sobre aquilo. É um processo de absorção. Então é muito maravilhoso esse entendimento. Aí ele continua, ele segue falando aqui. Eu sei agora, né? Hoje eu sei mais do que antes, do que nunca antes, que orar em línguas é o dom de revelação que me ajudou a colocar uma fundação de escrituras na minha vida. A nossa vida precisa ser firmada na rocha. A gente vê que Jesus fala lá em Mateus que como é que ele fala? Abençoado é aquele que ouve o que eu falo e faz o que eu falo. Esse será, eu não tô lembrando onde tá agora, esse será como aquele que construiu a casa sobre a rocha. Vieram os ventos, a tempestade, mas a casa não foi abalada. Então a nossa vida precisa ser construída na rocha. E a oração em línguas e a palavra de Deus vai fazer isso. É muito maravilhoso isso, né? Aí ele segue aqui no quarto parágrafo da introdução, ele segue falando: a medida do poder de Deus na vida de uma pessoa, de um crente, depende de quanto da vida dessa pessoa é ordenada pelo Espírito Santo, né? Essa pessoa segue a direção do Espírito, depende disso. E, portanto, desde o início, a mensagem primária, principal desse ministério, né, do ministério dele, tem sido orar em línguas. Ao longo das décadas, o Senhor ministrou uma riqueza de conhecimento revelado ao meu espírito nesse assunto, né? Por isso, Deus ungiu ele para ensinar isso, é maravilhoso demais. Aí ele fala, passo após passo, Deus me ensinou como andar, sair de uma vida dominada. Preste atenção nisso agora, que isso aqui é crucial. Esse é o cerne dessa série, é o cerne desse estudo. Deus nos ensinando a sair de uma vida dominada pela carne, a entrar numa vida dominada pelo Espírito, onde nós andamos no Espírito e não andamos na carne. Eu até assisti a conferência que teve agora na quinta e na sexta, do Jesse Duplantis, conferência de visionários. Foi uma conferência muito boa, muito maravilhosa. E ele falou uma coisa que me chamou a atenção, que foi muito maravilhosa, que Jesus levou 30 anos de preparação e executou o ministério dele em 3 anos, né? E aí você vê, se ele fez isso, nós precisamos ter essa preparação, essa fundação bem estabelecida, né? Jesus é Deus e ele saiu da forma de espírito e entrou na forma de carne, tomou forma de carne. Então ele explicou que ele teve que aprender a ser humano, né? Ele tomou forma de humano. E nós, né, nascemos espiritualmente mortos, né? Bebezinho não, mas a gente chegou na idade lá de começar a discernir bem e mal, experimentamos a morte espiritual, e aí nós aprendemos o quê? Carne, pensamentos carnais, mas nós somos um espírito, e aí nós recebemos Jesus na nossa vida como nosso Senhor e Salvador, o nosso espírito é renascido do céu, agora nós precisamos aprender a viver como espírito, porque nós somos um espírito. Aí ele deu esse exemplo, né, que Jesus veio e ficou anos e anos aprendendo a ser humano, e agora nós estamos o quê? Nós precisamos investir em aprender a sermos espírito, nós somos
somos um espírito, temos uma mente e habitamos num corpo. Então ele fala isso, né? Aí ele falou que essa mensagem, Deus chamou ele para compartilhar essa mensagem, e a gente está agora desfrutando disso. Então ele fala aqui, eu não só tenho ensinado, para completar a introdução, no último parágrafo da introdução ele fala assim, eu não somente tenho ensinado as verdades contidas nesse livro por muitos anos, mas eu também invisto com todo o meu coração na minha própria caminhada com Deus, colocar isso em prática, né? Então eu creio que o que eu tô falando para você é o seguinte, ele fala assim, então creia em mim quando eu te falo isso. Olha que legal. À medida que você lê esse livro e diligentemente aplica esses princípios, percebe? É prática. Sem prática é só uma ideia interessante. Preste atenção, à medida que você lê esse livro e aplica diligentemente esses princípios, vai chegar um dia quando você vai olhar para trás na sua vida e vai dizer, maravilhado, eu não sou a mesma pessoa. Eu aprendi a andar no Espírito e isso mudou a minha vida para sempre. Olha que maravilha isso, maravilhoso isso, né? Aí no final da introdução ele tem uma profecia aqui, uma palavra que ele lançou, né, pra gente, então eu vou compartilhar aqui. Ele fala, porque no meu espírito está a profundeza de sabedoria, para que através do meu espírito você possa perceber, diz o Espírito da graça, porque essas coisas estão escondidas no mistério. Ou eu fiz esses mistérios disponíveis para aqueles que são da igreja da minha graça. Aprenda a ficar na minha presença. Aprenda a ficar face a face lá comigo. E eu vou abrir para você os tesouros escondidos num campo. E você vai ver, diz o Espírito da graça, que até o diabo vai ter que sair, vai ter que fugir. É lindo demais. Então essa foi a introdução do livro. A gente vai seguir, eu não sei quantos capítulos são vários capítulos, acho que são 15 capítulos, ou deixa eu olhar aqui, deixa eu olhar aqui, isso aqui é uma riqueza de informações, deixa eu olhar aqui, eu acho que são 15, eu tenho aqui na frente, gente, peraí. São 15 capítulos que a gente vai estar compartilhando. Então, a gente vai... eu queria trazer hoje essa introdução, abrindo esse estudo. Quero encorajar você a pegar esse livro, como eu falei antes, para a gente estar estudando juntos. Lê essa introdução, medita nisso. Deus é maravilhoso demais. Nós estamos aqui, o que acontece? Nós estamos fazendo o quê? Um estudo para fazer essa fundação ficar bem forte na sua vida. Isso é maravilhoso demais. Não tem como. Muitas pessoas vão para a igreja por muitos anos e falam, mas eu tô na igreja há tantos anos e não vejo transformação. Eu não sei qual é o meu propósito. Esse estudo vai te ajudar. Você aprendendo isso, colocando em prática, isso vai vir para fora, porque você vai começar a entender a importância que tem do Espírito Santo ministrar em você, a palavra entrar em você, e você vai experimentar muita transformação. Eu tenho experimentado essa transformação. Eu creio que dia após dia nós vamos continuar experimentando transformações. É maravilhoso demais. Deus tem o melhor pra gente. Então eu queria deixar vocês com essa introdução hoje. Amanhã a gente está de volta, dando continuidade ao estudo. Queria desejar a todos vocês um dia maravilhoso na presença manifesta de Deus, lembrando que maior é aquele que está dentro de você do que aquele que está no mundo. E por isso 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será abalado. Então nós estamos de volta amanhã. Deus te abençoe. I love you. Se você nunca aceitou Jesus Cristo na sua vida como seu Senhor e Salvador, se você não é nascido de novo e se você nunca foi batizado com o batismo do Espírito Santo, eu gostaria de te convidar a fazer essa oração comigo agora. Mas primeiro eu gostaria de ler para você uma frase de um evangelista muito conhecido chamado Kenneth E. Hagin, americano. Já está com Jesus hoje, mas essa frase vai te ajudar a entender o seu posicionamento aqui na Terra. Todo ser humano tem uma consciência dentro dele. Algo dentro dele que chora contra a morte, contra as doenças, contra as dores, contra a tristeza, contra a derrota. Existe algo dentro dele que se rebela contra a prisão do medo. E ele anseia por um renascimento, por uma recriação que trarão para ele o domínio sobre as forças que o estavam aprisionando. A nossa redenção é a resposta de Deus para essa fome universal no coração de todo ser humano.
Então agora eu gostaria de te encorajar a fazer essa oração comigo, onde quer que você esteja. Eu vou falar e você repete comigo, tudo bem? Vamos lá. Querido Jesus, eu te convido a entrar na minha vida neste momento. Eu acredito no meu coração que você é o Filho de Deus e eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Pai, eu acredito que o Senhor ressuscitou Jesus dentre os mortos pela minha justificação. Isso significa que eu nasci para ter uma vida de vitória aqui na terra e que a minha redenção me traz essa herança. A partir de agora, eu sou seu filho, seu ou sua, e também sou a justiça de Deus em ti. Me ajuda a entender os meus direitos e privilégios de um filho de Deus, através da leitura da sua palavra. Obrigada, Jesus. Eu te amo. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu queria te parabenizar. Você acabou de nascer de novo. O seu espírito, a sua mente, o seu corpo continuam intactos. Você não vai ver diferença quando você olhar no espelho. Porém, o seu espírito acabou de ser recriado do céu. Você literalmente acabou de nascer de novo. Você convidou Jesus Cristo para entrar na sua vida e você tomou a decisão de fazer dele o seu Senhor e o seu Salvador. A sua vida eterna está garantida. Você acabou de passar da morte para a vida. E agora eu gostaria de encorajar você a fazer essa outra oração comigo para você receber o batismo com o Espírito Santo. E se você que está ouvindo já aceitou Jesus Cristo na sua vida, mas ainda não foi batizado com o Espírito Santo, eu gostaria de te encorajar a fazer essa oração comigo também. Novamente, eu vou falar e você repete onde quer que você esteja. Papai Deus, eu sou nascido de novo. Eu sou um cristão. Eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. Eu sou salvo. O Senhor disse na sua palavra: se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o seu Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Eu peço agora que o Senhor me encha com o Espírito Santo. Espírito Santo, flui dentro de mim enquanto eu louvo a Deus. Eu realmente espero falar com outras línguas à medida que o Senhor me dá a expressão. Em nome de Jesus. Amém. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Comece a louvar a Deus para que Ele encha você com o Espírito Santo. Fale as palavras que vierem dentro do seu espírito e as sílabas que você receber. Não usa o intelecto para processar isso. Não vai ser na sua própria língua, mas é na língua que é dada a você pelo Espírito Santo. Mas você precisa usar a sua própria voz. Ele vai te dar dentro do Espírito e você usa a sua própria voz para falar essas outras línguas. Deus não vai forçar você a falar. Não se preocupe com o que pareçam as sílabas. É uma linguagem celestial. Não vai fazer sentido para o seu intelecto. Então, continue agora no seu momento de oração. Volta esse áudio. Faz essa oração novamente com esse entendimento. Continue nessa bênção que Deus te deu. Coloca um louvor, começa a cantar louvor. Você já recebe. Aí com essa oração você já crê que recebeu o batismo com o Espírito Santo. Aí você começa a louvar e deixa fluir e deixa sair as línguas. E continua com essa bênção que Deus te deu. E ore no Espírito todos os dias. Você é um cristão nascido de novo, cheio do Espírito. Você nunca mais será o mesmo. E agora eu queria que você declarasse isso comigo. Deus me direciona em todas as situações através do seu Espírito, iluminando o meu espírito.
Agarre isso com todas as forças. Eu queria te parabenizar pelo seu recebimento de Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, a decisão mais importante que você podia ter feito aqui na terra. E eu também quero te parabenizar pelo batismo com o Espírito Santo, pela sua decisão de receber esse batismo. E eu queria te encorajar a assistir de novo essa oração, se você na primeira vez orou e a língua não veio, volta lá. A língua ele é um direito de todo filho de Deus. Se você crê, você tem. Isso é maravilhoso demais. Os sinais e maravilhas acompanham aqueles que creem. Então tudo que você precisa fazer é crer. Não fica usando o intelecto, não fica se prendendo a explicações de tradições de religiosidade, de tradições humanas. Abre o seu coração para Deus, é você e Deus. Coloque o seu louvor e receba tudo de melhor que Ele tem para você. Então nós estamos de volta amanhã. Deus te abençoe. I love you.